Olá a todos, vamos continuar nossa disciplina. Falaremos agora sobre métodos de interpolação. Às vezes, quando a gente faz algumas aplicações, principalmente escala e rotação, a gente introduz na imagem um pequeno defeito, geralmente gerado por erros de arredondamento, né? Então, vamos supor que você quer rotacionar 30 graus, mas rotacionar 30 graus significa que você vai multiplicar lá naquela equaçãozinha lá, o cosseno de 30, que é 0,0 não sei quanto. 15 graus vai estar 0, então esse 0, não sei quanto vai gerar um número fracionário. Só que as nossas matrizes de imagens são valores inteiros, x e y são inteiros. Então, pode ser que a gente vai perder aí uma determinada cor. Isso pode gerar um que nós chamamos de aliasing ou serrilhado. Essas operações de escala, que é zoom, onde você aproxima-se da imagem ou você se afasta da imagem, ou então que você faz uma rotação, você pode gerar esses serrilhados. E aí entra as técnicas de anti-aliasing, que é tentar diminuir esse efeito aqui do serrilhado. A gente pode utilizar esse recurso, por exemplo, tem uma imagem muito grande que ocupa bastante espaço na memória, leva muito tempo para ser transmitida. Então, o que é que eu faço? Eu reduzo o tamanho da imagem, transmito a imagem menor e o receptor vai lá e faz a transformação inversa, né? Gera a imagem maior novamente e tenta preencher os espaços aí que sobraram. Vocês vão entender daqui a pouco o que é que eu falo a respeito de espaços que sobraram. Outra aplicação são imagens de satélite, são imagens de alta resolução, imagens gigantescas, né? Então não dá para ficar transmitindo imagens extremamente grandes para um receptor que está a milhões de quilômetros de distância. Então você diminui o tamanho de todas as imagens e manda todas de uma única vez, né? Só que imagens menores. O receptor que se vire para corrigi-las novamente, ampliar, devolver o tamanho natural, aplicando essas técnicas aí de anti-aliasing. Um exemplo aqui, né, eu tenho uma imagem sem anti-aliasing, né, então vejo que aqui tem bastante efeito serrilhado, e aqui a mesma imagem já utilizando uma técnica de anti-aliasing. Então, nós temos técnicas lineares, não lineares e utilizando transformadas. As lineares aqui nós veremos nessa aula são simples, bem fáceis de serem implementadas. Geralmente utilizam uma vizinhança, ou seja, um conjunto de pontos vizinhos para calcular a cor do ponto que a gente quer preencher, o que a gente quer restaurar. Então utilizam a vizinhança, dado uma determinada operação. Geralmente nós utilizamos o vizinho mais próximo, linear, bilinear, cúbica, bicúbica, quadrática, gaussiana e funções splines. Já as não lineares utilizam restrições para cada característica da imagem. Então, dependendo da imagem, você vai utilizar um determinado conjunto de regras. Então, são funções baseadas em gradiente. Temos também as transformadas. Geralmente são baseadas na transformada de wavelet. Na transformada de wavelet, a gente trabalha com a mesma imagem, só que em resoluções diferentes. Ou seja, eu vou diminuindo a imagem e vou aplicando determinado filtro sobre cada resolução e depois eu vou trazendo tudo de volta, né? Nós veremos lá no final do curso, né, a transformada de wavelet e aí fica mais fácil de entender. Bem, quando a gente fala em escala, né, a gente fala em zoom, que é o recurso onde você se aproxima da imagem ou você se afasta. Nós temos o zoom óptico, então quando você utiliza lentes, você se aproxima ou se distancia da imagem. No nosso caso, nós trabalharemos com o zoom digital. Então, nós utilizaremos operações matemáticas para ampliar ou para reduzir a nossa imagem. Então, a gente tem que falar em reamostragem, ou seja, pegar o conjunto de pontos original e trabalhar com um novo conjunto de pontos baseado nos dados originais, né, nos pontos originais. Quando a gente fala em zoom in, é como se a gente estivesse entrando dentro da imagem, né? Ela vai ampliando. Então, a reamostragem da imagem por um fator acima de 1, ou seja, a imagem começa a ampliar. Já o zoom out é como você está se afastando da imagem. À medida que você vai se afastando, a imagem vai reduzindo, reduzindo. E aí nós temos um fator de escala está entre 0 e 1. Está aí um exemplo de zoom in. A gente se aproximou da imagem, ela meio que cresceu. Então veja que eu tinha uma imagem aqui de 4x4, eu fiz uma ampliação nela, ela terminou nesse tamanho aqui de 7x7. Apliquei uma operação, esse pontinho ficou aqui, esse veio para cá, esse para cá, esse para cá e assim sucessivamente também em Y.
alguns pontos ficaram sem cor. Então, como é que nós vamos preencher a cor desses pontinhos que estão em branco? Aí é que entram essas técnicas que nós chamamos de técnicas de interpolação. Então, a amostragem é o procedimento pelo qual se obtém informação sobre um todo, examinando-se apenas uma parte do mesmo. Ou seja, quando a gente faz uma amostragem, uma amostra, a gente pega um conjunto, pequeno conjunto de dados, e em cima desse pequeno conjunto de dados, a gente tenta inferir informações sobre o todo. Então, por exemplo, as pesquisas de intenção de voto, você não precisa fazer pesquisas sobre a população inteira. Você faz apenas sobre uma parcela da população, uma amostra da população. Em cima dessa parcela, você pode tentar inferir o todo. Da mesma forma, uma fatia de bolo. Você não precisa comer o bolo todo para saber que o bolo está bom. Você come apenas uma amostra, uma fatia do bolo e você realmente garante, o bolo presta, o bolo não presta. A reamostragem introduz dado onde os dados são escassos. Então imagine o seguinte, que você precisa de um conjunto de 20 dados, mas você só tem 10. Então baseado nesses 10, você vai gerar mais 10. Então você não vai gerar dados de forma aleatória. Então você vai utilizar alguma técnica que baseado naqueles 10 originais, você consegue gerar 10 novos dados. E aí você chega na sua base que você queria de 20. Um exemplo do zoom que nós veremos daqui a pouquinho. Teoria da amostragem: um espaço amostral pode ser completamente reamostrado a partir de uma amostra discreta, ou seja, você não precisa da amostra completa para poder ter inferência sobre essa amostra. A não obediência a esse teorema degradará o sinal. Então, quando a gente não consegue gerar dados suficientes a partir da amostra, a gente vai perder informação. É o que acontece lá no Aliasing, no serralhamento. Então tá aqui a imagem original, tá aqui a mesma imagem com efeito de aliasing, né? A gente vê que tem algumas mudanças aqui, algumas coisas aqui ficaram mais acentuadas, algumas coisas aqui ficaram diferentes. Então veja que aqui nós temos o serrilhado. A primeira técnica que nós veremos é a técnica do vizinho mais próximo. Ela é extremamente simples, ela só vai copiar a cor do vizinho mais próximo. Então, se eu tenho, meu vizinho tem cor 50 e o vizinho que está mais distante tem cor 60, meu vizinho mais próximo é esse, então eu vou pegar 50 também. É extremamente simples, é muito rápido, é fácil de implementar, porém pode causar distorções em detalhes finos e também não ser tão eficiente para corrigir o serrilhamento. Atribui novo valor interpolado ao valor do pixel mais próximo ao pixel analisado na imagem. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou calcular a distância x e y pixel que não está preenchido para todos os vizinhos. Então, se vamos supor que eu tenho 8 vizinhos, então eu vou do vizinho 0 até o 7. Né? E eu vejo qual é a menor distância. Então, de todos os 8 vizinhos, aquele que tiver a menor distância, eu vou pegar o nível de cinza dele. Então, vamos supor que o quinto aqui é o que tem a menor distância, então vou pegar a cor do quinto. Pronto, basicamente isso. Aqui foi um exemplo, né? Então vamos supor que esse pixel aqui que eu quero, eu fiz um raio aqui. Então para esse pixel, quem são os dentro desse raio, quem são os pixels válidos, que tem a menor distância? Então eu encontrei esse e esse aqui tem a mesma distância, são iguais. E aí é critério seu, ou você pega a cor desse ou a cor desse, ou do primeiro ou do último, tanto faz. Você vai pegar a cor e vai substituir a cor aqui. Então, para não analisar a imagem inteira, deve-se considerar apenas os vizinhos dentro do fator de escala. Como assim fator de escala? Vamos supor que essa imagem aqui era de 100 por 100, ok? Você estava na imagem de 100 por 100 e você ampliou essa imagem em 10%. Então, se essa imagem era de 100 por 100 e você aumentou ela 10%, então ela no final vai ser uma imagem de 110 por 110, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você não vai percorrer toda a imagem de 110 por 110. Como você só aumentou 10%, 10% de 100 é 10. Então, vai ser esse pixelzinho aqui mais 10, né? A distância de 10 por 10 aqui que você vai caçar o mais próximo. Então, tá aí o vizinho mais próximo. Então, veja que não ficou nenhum pixel sem preenchimento, né? Todos foram preenchidos, porém eles podem gerar aqui um pouquinho de serrilhado. Bem, o linear, ele vai ser baseado também na distância, mas na distância de dois pontos específicos. Vamos supor que eu tenho esse ponto aqui x0 e ele tem o y0, eu tenho esse x1 e tenho o y1.
Então, o x0 é 0,1 e o y1 é 0,6. Então, isso daqui vai dar 0,6. Já o x1, ele é 0,6 no x, porém o y dele vai ser 3,32. Aqui, tá certo? Então, qual seria o valor quando o x é 0,2? Então, 0,2 dá mais ou menos bem aqui. Então, como é uma função linear, veja que aqui é uma reta. Se é uma reta, é uma função linear. Então, eu consigo calcular este valorzinho daqui. Então, por exemplo, se eu aumentei 10% aqui, eu percorri essa distância aqui, daqui para cá 10%, é porque eu vou percorrer daqui para cá 10%. Daqui para cá 10%. Por quê? Porque é linear. O que acontece aqui vai acontecer aqui, certo? Dado essa inclinação. Se você caminha a metade daqui para cá, significa que você vai parar na metade daqui para cá. Interpolação linear, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: eu vou me parecer com aquele com quem eu estou mais perto. Então vamos supor o seguinte, que eu caminhei 10% daqui para cá, significa que eu sou 90% mais próximo desse daqui e apenas 10% mais próximo desse daqui. Se eu estou na metade, significa o quê? Que eu vou pegar metade das características desse e metade das características desse. Se eu estou aqui, bem aqui em cima, significa o quê? Que eu estou 100% parecido com esse e 0% parecido com esse. Então é justamente o que está acontecendo aqui. Então veja, quando eu botar aqui 0,2, o que é que eu vou fazer? x0, x1, x0, x1, x0. X é o ponto que eu quero saber. y0, y1, y0, y1, y0. É só substituir que a gente encontra qual é a saída, qual é a cor de x. Certo? Então veja que é baseado na distância. Se ele está mais perto desse, ele vai se parecer mais com esse aqui. Se ele está mais perto desse, o y estaria mais próximo desse daqui. Bem, isso daqui é interessante, mas é apenas linear, quando você tem apenas uma única dimensão, que não é o caso das nossas imagens. As nossas imagens são 2D. Então, eu tenho que adaptar esse cálculozinho aqui para duas dimensões. Quando eu tenho uma dimensão, eu preciso de dois pontos. Agora, nas nossas imagens, são bidimensionais. Então, eu vou precisar de 4 pontos. Tá certo? Então, eu tenho aqui Q11, onde eu tenho x1, y1, Q12, x1, y2, Q21, x2, y1 e Q22, x2, y2. E eu tenho um ponto qualquer que está entre essas criaturas aqui. Então ele pode ser estimado calculando seu valor, analisando de forma linear cada dimensão separada. Olha que legal. Significa o quê? Que primeiramente eu posso fazer em x, faço todo o cálculo em x como se fosse apenas lineares, e o resultado do cálculo que eu fiz em x eu aplico em y. Se você quiser fazer por y primeiro, também não faz menor diferença. Então veja que aqui eu tenho o meu ponto Q11, Q11, Q21. Por quê? Veja que aqui é x, aqui é y. Essa altura aqui é o nível de cinza, ou seja, é o z, é o f de xy, tá certo? Então, veja que o y aqui é o mesmo, tá certo? Então, o y é o mesmo, o que mudou foi o x. Aqui, o y é o mesmo, o que mudou foi o x. Então, se aqui o y é 0, então esse aqui é y0, y0. Se aqui vamos supor que o x é 10, esse x aqui é 100, ou seja, ele começou aqui e deslocou mais tantos para frente. Aqui, vamos supor que esse x é o mesmo x desse. Esse x é o mesmo x desse. E o y daqui é igual ao y desse. Ou seja, estão na mesmo y, só que em x diferente. Eu pego esse x e esse x aqui e faço o cálculo. Se eu tiver que eu quero calcular esse ponto que está na metade, então ele também está na metade aqui de x. Então, se ele está na metade, ele vai estar metade da cor desse daqui mais a metade da cor desse. Ou seja, está na metade dessa cor. Da mesma forma, esse carinha aqui está na metade daqui para cá. Esse carinha está na metade daqui para cá.
Então, significa que o y está na metade daqui para cá. Por quê? Porque é linear. Eu tenho este valor e este valor. Pronto. Se eu já tenho a metade, já tenho este valor e esse, eu posso calcular este pontinho aqui, que é a metade desse com esse. Então, veja que primeiramente eu fiz em x, depois eu faço em y. Eu não preciso mais fazer nesse y e nesse, porque eu já fiz aqui, né? Eu já encontrei esse y, encontrei esse y. Então, com esses dois y, eu calculo a metade desses dois e eu encontro esse cara. Pronto. Veja que ele está na metade daqui para cá. Não é tão grande quanto esse, mas não está abaixo desse. Essa cor aqui nem é maior do que essa, nem é menor do que essa. Então a gente pode calcular o valor intermediário. Veja que ele está no meio desses quatro valores. Então vamos entender a fórmula. Isso daqui é justamente a contribuição dos dois pontos que eu estou analisando. Veja, y1, 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 y. Veja que os y são os mesmos. O que mudou foi o x. Então o y é o mesmo, o que mudou foi o x. Então isso daqui significa o quê? Qual é o grau de importância dessa distância para esse ponto? Qual é o grau de importância desse ponto? Qual o grau de importância dessa distância para esta cor aqui, para este nívelzinho de cinza, né? Para esse pontozinho aqui. Como assim, professor? É aquele negócio. Se, por exemplo, eu tenho um ponto que está bem aqui. Se ele está 10% dessa distância, significa que ele tem 90% de proximidade com essa cor e apenas 10% de proximidade. Ou seja, aquele 90% é isso, o 10% é isso. E aqui é a cor desse cara e aqui é a cor desse cara. Então seria 90% desse mais 10% desse daqui e eu teria essa corzinha bem aqui. E aqui, veja, eu vou encontrar f de R1. Quem seria F? F seria a cor que eu encontrei bem aqui. Tá certo? Então, eu vou pegar essas duas contribuições e vou encontrar f de R1. E eu vou fazer a mesma coisa para o próximo conjunto de pontos. Então, agora eu vou pegar, fazer a mesma coisa. Então, se eu peguei aqui 10%, eu também vou pegar aqui 10%. Então, vai ser 90% parecido com esse e apenas 10% parecido com esse. E aí, pronto, eu tenho f de R1 e f de R2, certo? Então, f de R1 e f de R2. Então, eu posso calcular esse ponto bem aqui, que é 10% de FR1 com FR2. Veja que agora eu estou utilizando diretamente f de R1 e f de R2. Como eu quero 10%, ou aqui vai ser 90% e aqui vai ser 10%. Eu consigo encontrar este ponto. Para o nosso exemplozinho aqui, como é a metade, então vai ser a metade desse mais a metade desse, eu vou encontrar esse valor. A metade desse mais a metade desse, eu vou encontrar esse valor. Então, para encontrar desse, eu só preciso encontrar a metade desse mais a metade desse. Pronto, eu encontrei o nível de cinza. Então, veja que ampliamos a imagem, né? E melhorou bastante aqui o efeito de serrilhado. Novamente, a imagem está totalmente preenchida, não tem nenhum ponto aqui preto e diminuímos o serrilhado. Temos também a interpolação cúbica. Novamente, falando que isso aqui é para uma única dimensão, né? Veja que eu tenho apenas o x, então é apenas uma única dimensão. Como é que é uma função cúbica? É uma função de grau 3, né? ax3 mais bx2 mais cx mais d, que a gente já viu lá no ensino médio. Então, para eu conseguir fazer uma interpolação de uma curva, eu posso utilizar uma função polinomial de grau 3. Para isso, nós precisamos de 4 pontos, sendo que, como é uma única dimensão, então nós temos uma única dimensão x, onde x0 é menor do que x1, que é menor do que x2, que é menor do que x3, ou seja, eles estão em ordem, do menor para o maior.
Então, eu consigo calcular A, B, C e D, utilizando-se esses pesozinhos aqui. Então, aqui um ponto x0, ele é px, y. Aqui P1 é outro ponto xy, xy, xy. E aí, ou seja, eu consigo encontrar A, B, C, D, ok? Então eu consigo encontrar A, B, C, D. Baseado em A, B, C, D, a gente consegue gerar a nossa aproximação, a nossa interpolação. Veja que eu precisei de 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Então, baseado nesses 4 pontos aqui, eu consigo gerar essa curva polinomial de grau 3, que é interpolada através de desses 4 pontos. Então, se eu tiver 4 pontos, eu consigo gerar a curva que passa mais próxima desses 4 pontos aqui. É isso? Bem, isso aqui é para uma única dimensão. Então, nós precisamos fazer a mesma coisa, só que agora em 2 dimensões. Então, novamente, eu faço para x e depois eu faço para y. Então, só que agora são 4 pontos para cada para cada x eu preciso de 4 pontos, né? Então, 4 vezes 4, 16. Então, veja, nós temos aqui meu m variando de menos 1 a 2 e n variando de menos 1 a 2. Veja, menos 1, 1, 0, 2, 4 pontos. Menos 1, 1, 0 e 2, 4 pontos. Então aqui eu tenho os meus 16 pontos. Veja que o M está relacionado ao X e o N está relacionado ao Y. MX, NY. Falta agora a gente saber o que é esse R aqui. Então, esse R, meu povo, é justamente isso bem aqui, muito parecido com o que a gente viu aqui. É o nosso polinômiozinho aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? É 1/6 de PS mais 2 elevado a 3 menos 4PS mais 1 elevado a 3 mais 6PS elevado a 3 menos 4PS menos 1 elevado a 3. Professor, não entendi nada. Isso daqui é basicamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. A diferença é o quê? Que quando a gente substituir aqui MN, ok? Veja aqui que é R de S, que é o que nós estamos R de S. Então, quando isso daqui, o meu S, for 0 ou menor do que 0, cadê? Se for 0 ou menor do que 0, a gente vai substituir por 0, tá certo? O resultado vai ser 0. Então, o meu pezinho aqui não vai, eu vou botar 0, ok? Ou seja, só vamos considerar se for a entradazinha aqui for maior do que 1, tá certo? Veja que essa entradazinha aqui for maior do que de 1 para cima, certo? Então, nós cairemos aqui. Professor, e o que seria esse dx e o dy? Pronto. Então, esse é o ponto que eu quero preencher. E aqui são os 16 pontos de controle. Ou seja, esses 16 aqui eu sei a cor. Mas esse daqui eu não sei. Então, esse daqui seria o menos 1, 0, mais 1, mais 2. Veja. Menos 1, mais 0. Cadê? Mais 1 e mais 2. Menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então, pronto. Então, tá aqui S dx dy é a distância deste pontinho aqui que eu quero preencher para o 0, para o xy, que você vai utilizar como sendo referência dos 16, né? Então, esse daqui seria o 0, 0, né? E aqui eu pego os 16 pontos de referência. Então, veja que esse é um método bem mais complexo, precisa de mais informações e um pouquinho mais demorado que os outros. Porém, ele é o que vai gerar melhores resultados. Esse tá aqui meu x e tá aqui meu y, então primeiro passo eu calculei para todo mundo aqui. Então, menos 1, 0, mais 1,
mais 2. Menos 1, 0, mais 1, mais 2. Menos 1, 0, mais 1, mais 2. Menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então, esse aqui é meu pixel de referência. Eu consigo calcular o dx daqui para cá. E aí eu encontro este valorzinho de saída. A mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá e a mesma coisa para cá. Pronto, agora eu vou fazer, já tenho meus 4 pontinhos de referência, menos 1, 0, dy, mais 1 e mais 2. Então, como eu tenho esses 4 pontos de referência, eu consigo encontrar esse daqui. Muito parecido com o que a gente fez lá no bilinear. Pronto. Então, tá aqui o nearest neighbor, né? Vamos supor aqui o vizinho mais próximo. Então, a distância desse ponto para cá, a metade é bem aqui. Então, como esse meu pontinho aqui está mais próximo, então ele vai receber a cor desse daqui. Se tivesse daqui para frente, ele receber essa cor aqui. O linear, ele vai receber de acordo com a distância. Então, como ele está 90% mais próximo desse daqui, então ele vai receber 90% da cor desse daqui. Como ele está 10% mais próximo desse daqui, então ele vai receber 10% da cor desse daqui. O bicúbico, eu tenho meus 4 pontos de referência, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então, baseado na cor desses 4 vizinhos, eu encontro a cor aqui do meu pontinho aqui, calculado aqui, esse dx. Para 2 dimensões é a mesma coisa. Encontrei meu nível de cinza aqui, encontrei meu nível de cinza aqui, então eu faço o vizinho mais próximo daqui para cá. Quem for mais próximo eu vou entregar a cor. Pronto. O bilinear, eu calculo a distância do ponto que eu quero para x. Então vamos supor que aqui é 80% mais próximo desse, então vai ser 80% desse e 80% desse, né? E aí, calculado, eu faço agora no outro sentido. 80% desse e 20% desse. E agora, para o bicúbico, eu preciso calcular novamente. Faço primeiramente para 4 pontos e 4 pontos. 0, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Dado o dx, eu consigo encontrar os 4 pontinhos. E encontrados os 4 pontinhos, eu consigo encontrar o valor final. Então tá aqui o vizinho mais próximo. Então veja que esse pontinho aqui é vermelho, esse ponto aqui é amarelo, esse é azul, este é um verde estiloso, amarelo, azul, azul escuro, vermelho, o vermelho quase marrom, o verde, vermelho, azul e assim sucessivamente, né? Então veja que da metade para cá vai ser a cor desse, da metade para lá vai ser a cor do próximo vizinho. Veja que aqui era para ser tudo quadradinho. Eu que meio que deformei a imagem, né? Mas era para ser tudo bem quadradinho, certo? Então veja que é baseado na cor do vizinho mais próximo. Então veja que vai gerar realmente, ele preenche tudo, porém gera serrilhado. Já aqui na interpolação bilinear já melhora bastante, já dá uma melhorada bastante no resultado. E aqui no bicúbico, praticamente a gente não tem essas pontas aqui. Então é isso. Os outros métodos não tem necessidade da gente ver, né? É só para a gente entender como é que funciona mais ou menos. Esses são os que nós veremos na nossa disciplina. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.